volta ao seu programa. Hoje a gente falando aqui sobre o universo dos introvertidos, os extrovertidos, e aí várias participações chegando aqui pelo Facebook, pelo Twitter. A Ana Nunes: penso que não há uma maneira melhor de ser, apesar de às vezes cairmos na armadilha de achar que determinados jeitões são mais bacanas que o nosso próprio. Acredito que não há forma certa, errada, melhor ou pior. Muitas vezes é difícil chegar a uma conclusão tão equilibrada, porém bom senso e medida certa não tem erro. Só não podemos deixar de ser nós mesmos para fazer tipo, que uma hora a casa cai. Muito bem, Ana Nunes. Fabiana: acredito que tanto extrovertido como introvertido podem se dar muito bem na vida. Cada um tem um jeito de ser e Deus não fez todo mundo igual. Basta se colocar sempre nas mãos de Deus e tudo vai dar muito certo na vida. A Fabiana Oliveira Reis. E aí a Flavinha Couto: em popularidade e em adaptar-se melhor a novas situações e ambientes. O extrovertido se dá melhor na vida. Por outro lado, o introvertido pode se dar melhor na vida por ser mais reflexivo, menos influenciável e pensar antes de decidir. Aí tem a Andréia de Cássia: quem se dá melhor é o sábio, que sabe usar com prudência sua introversão ou extroversão. Ela tá mandando um beijo aqui pra gente. Muito obrigado, André, pela sua participação. A gente estava falando aqui durante o intervalo, porque o programa continua rendendo quando a gente está no intervalo. O introvertido, geralmente, ele é um oceano, assim, né? Águas mais profundas. O sentimento, o pensamento dele não tá na superficialidade. A gente tem que conhecer muito o introvertido para saber o que ele realmente pensa. É por aí? Porque geralmente o introvertido não coloca para fora aquilo que ele, com tanta profundidade, pensa, né? Fica com ele. Fica com ele. Mas é isso mesmo, o introvertido ele tem uma capacidade maior de refletir. Por quê? Porque o nosso cérebro funciona em duas áreas distintas, com emoção e razão, né? A pessoa que é muito emoção, né, como o extrovertido geralmente apesar de alguns extrovertidos também terem um pouco da razão mais desenvolvida, mas quando a pessoa é muito emotiva, é o sistema límbico que funciona. Quando o sistema límbico funciona, o nosso lobo frontal, que é responsável pela razão, some, né? Então, por isso, a menor capacidade de raciocínio, não a menor capacidade, porque os dois podem ter QIs iguais, mas funcionar de maneira diferente, né? Enquanto que o outro, o introvertido, funciona menos com esse sistema límbico desenvolvido e o lobo frontal lá todo vapor raciocinando, né? Então, por isso que você vê algumas funções, alguns cargos, o músico, né? O músico, não o cantor, mas o compositor, ele consegue compor porque, na verdade, ele é introvertido. Ele entra para o mundo dele, ele compõe, ele coloca em forma de letra ou de música aquilo que ele sente, o que pensa profundamente, né? E às vezes a gente tem a tendência de achar que o criativo é o extrovertido, né? Sim. Mas o introvertido é muito criativo. E mesmo esse trabalho de criação, ele exige uma dedicação e essa imersão, né? Então, o introvertido, ele consegue também ficar mais tempo sem contato com outros seres humanos, ele consegue ficar isolado sem sofrer com isso, né? Já o extrovertido, ele sofre psiquicamente se ele fica longe das pessoas. Ele tem essa necessidade de relacionamento, de sair, de conversar. Geralmente são pessoas que nem gostam de ficar sozinhas. Elas sozinhas já se deprimem. Elas gostam do grupo, né? Gostam do grupo. Ô Priscila, eu tava pensando aqui no ambiente corporativo, às vezes, quando a gente precisa de alguma coisa, até valorizar o nosso departamento diante da direção, às vezes valorizar o nosso próprio trabalho, pedir um aumento, situações assim que a gente que precisa de uma negociação. O extrovertido acaba levando uma vantagem aí, né? Às vezes o introvertido, ele pensa muitas coisas, mas ele não consegue colocar tudo isso para fora. Eu entendo o que a Thaís explicou, existe uma diferença. O introvertido nem sempre é tímido.
mas eu acho que ele tem uma dificuldade de conseguir se colocar, dizer pro chefe, ó, se expor. Até aqui é você, mas ó, meu departamento precisa disso, eu preciso disso. Você sente esse aspecto? O introvertido às vezes sofre um pouco? Eu acho que tem duas coisas. Eu acho assim, o introvertido ele vai se preparar melhor para esse momento que ele vai ter com o chefe dele. Então ele vai apresentar os argumentos, é o que a Thaís falou, de forma racional. Então ele vai fazer um estudo, ele vai conseguir provar de forma lógica, com dados, por que ele merece um aumento, por que a área dele merece um budget maior. Enquanto que eu acho que o extrovertido, ele vai às vezes, nossa, tô insatisfeito, nossa, minha área ninguém tá valorizando. A pessoa, vai lá, sabe que ele é um extrovertido. E ele vai ali no calor da emoção, olha, acho que a gente precisa disso. Tá, e aí, num contra-argumento, será que ele se preparou? Ele vai, às vezes vai sem preparo e vai muito com aquela sede ao pote e ele tem essa facilidade. Bem ele colocado. se expõe, né? Ele se expõe. Mas não quer dizer que ele vai ter sucesso. Eu acho que vai ser mais fácil para ele chegar até o chefe, mas talvez o resultado do introvertido seja melhor. Ele demore mais, mas quando ele for, ele vai bem preparado. Se o chefe tem aquela personalidade bem metódica, né? Que precisa de provas, números, tabelas. Isso. E geralmente os chefes são assim, né? Exatamente. Então, às vezes, o introvertido vai acabar se dando melhor. Mas se o introvertido também tem uma característica da insegurança desenvolvida ali junto com essa introversão, né? E alguns também, nessa reflexão profunda, realmente passam tempo demais. Prolongado para terem a certeza absoluta de que aquilo que eles vão falar vai ser aceito. Então, eles podem perder algumas oportunidades que o extrovertido, pela espontaneidade, vai e pode conseguir, né? Vai depender aí do outro também, né? De como o outro vai lidar. De tanto, talvez, preparar esse momento, essa conversa. Não, eu preciso colocar mais dados. Não, eu preciso, como é que eu vou falar e tal. E aí, o tempo vai passando também. É por isso que eu acho importante, a gente nunca pode lidar com as pessoas como se elas fossem um espelho, como se elas fossem iguais a gente. Porque se você é chefe e você tem um funcionário que tem uma introversão, tem uma insegurança, isso não quer dizer que ele é menos capacitado para ter uma ideia, que ele é menos capacitado para cuidar do que ele cuida. Às vezes ele não vai conseguir dizer tudo o que ele precisaria ter dito, né? Mas vale aí de você que é chefe valorizar esse profissional. Se você está num relacionamento e você precisa de respostas, precisa de palavras, de repente a pessoa que você está se relacionando é uma pessoa ali águas profundas, como a gente colocou aqui, e existe profundidade, existem respostas, mas você tem que conhecer bem o olho no olho, não vai ser numa frase que ela vai dizer, e às vezes você, por conta dessa frase não dita, vai perder um grande amor da sua vida, onde a informação tá ali mais na profundidade, né? Gente, olha, a gente poderia conversar sobre esse assunto, acho que mais 3 programas aqui, viu? Porque tem muito assunto pra gente conversar, mas o nosso tempo acabou. Queria agradecer Thaís Souza, que é a nossa psicóloga aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. Muito obrigado pela sua participação com a gente, nada, viu, Wagner, Priscila? foi um prazer estar aqui. E a Priscila Tosini, que é especialista em RH, é aqui da região do Vale também, né, em São José dos Campos. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você, Wagner, pelo convite. Muito e obrigado. A Leilane, né? E a Leilane, nossa chefe. Leilane não é extrovertida nem introvertida, ela é ambivertida também, a Leilane. É a minha análise, pelo menos. Olha, a gente fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta ao vivo às 5 horas da tarde. Você vai conhecer uma história incrível. A história da Fernanda Lima e descobrir como ela mudou de vida completamente após um acidente que deixou consequências, mas ela deu a volta por cima e é uma história maravilhosa de superação que você vai conhecer amanhã aqui no seu programa. Então nosso encontro está marcado às 5 horas da tarde, espero você ao vivo, viu? E não vai perder, afinal esse é o seu programa.